Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Justiça Eleitoral se reúne com representantes de partidos políticos para dar informações sobre as eleições de 2018. Novo pier petroleiro amplia a capacidade de movimentação de granéis líquidos do Porto de Itaqui. Você vai ver ainda no quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho recebe a delegada Viviane Azambuja, titular do Departamento de Combate ao Feminicídio do Maranhão. E mais, encontro de miolos de Bumba Meu Boi agita a sexta-feira no Centro Histórico da capital. É agora no portal da Assembleia. Estamos a menos de 3 meses das eleições de 2018 e o TRE Maranhão reuniu hoje pela manhã representantes de partidos políticos. A ideia foi dar orientações sobre temas específicos como registro de candidatura e processo judicial eletrônico. Na última quarta-feira, dia 11, foi dado início ao prazo para o registro de candidaturas no site do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Para esclarecer essa e outras informações sobre o processo judiciário eletrônico nas eleições de outubro deste ano, o TRE Maranhão realizou uma reunião com representantes dos partidos políticos. Que todos estejam aqui, eu espero que todos foram convocados e continuar nesse diálogo permanente, porque assim nós faremos uma eleição tranquila, como o povo, o eleitor maranhense merece e deseja. O presidente do TRE Maranhão, Ricardo do Ailib, ressaltou durante o evento a importância do cumprimento dos prazos dos registros de candidatura. Nessa primeira reunião nós vamos tratar do registro de candidaturas, que tem um prazo até o dia 15, quer dizer, é um alerta até, quer dizer, todos têm que estar atentos a isso, e também sobre o processo judicial eletrônico, porque todo esse trabalho nessas eleições serão feitos através do processo judicial eletrônico. A Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria de Previdência e o Ministério Público Federal, deflagrou hoje pela manhã em São Luís e no município de São José de Ribamar uma operação com o objetivo de reprimir crimes previdenciários no estado. Além do Maranhão, a operação, que foi batizada de Efesto, acontece também nas cidades de Fortaleza e Caucaia, no Ceará. Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em 2013 e levaram à identificação de um esquema criminoso responsável pela inserção de vínculos trabalhistas fictícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O esquema contava com a participação de um advogado, este também sócio de 2 empresas utilizadas nas fraudes, de uma técnica em contabilidade, de 2 assistentes sociais e de diversos outros agenciadores e intermediários. A operação cumpriu 17 mandados judiciais, sendo 2 de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. O prejuízo, inicialmente identificado com a concessão de 127 benefícios fraudulentos, aproxima-se de 13,6 milhões de reais. Com o novo pier petroleiro, o Porto de Itaqui vive um novo momento em sua história. As operações do berço 108 aumentaram a capacidade de movimentação de granéis líquidos e diminuíram o tempo de espera dos navios. O início da operação do berço 108 ampliou a capacidade de movimentação de granéis líquidos do Porto do Itaqui em 40%, o que equivale a 4 milhões de toneladas por ano. O primeiro navio de bandeira das Ilhas Marshall, que fica na Oceania, atracou aqui no novo pier no dia 4 de julho. Na operação que inaugurou o funcionamento do novo berço, foram descarregadas 11 mil toneladas de líquidos de 2 importadores diferentes. O diretor de Planejamento e Desenvolvimento da EMAP afirma que o berço 108 representa um novo momento no porto público. O pier petroleiro vai diminuir o tempo de espera dos navios em pelo menos 33%, mas não é só isso. Representa um aumento de capacidade de 4 milhões de toneladas ano. Ou seja, hoje nós podemos operar 8 milhões de toneladas de combustível. A partir de agora nós já estamos preparados para receber 12 milhões. Isso está em linha com o que a Agência Nacional de Petróleo identificou como Itaqui o Porto Hub de petróleo, de derivados de petróleo na região norte e centro-norte. Então, por nós termos capacidade de calado, que são profundidade do berço, linha férrea, hoje nós temos
a transnordestina que chega a Teresina e boa parte do combustível que atende o Piauí sai do Maranhão. E hoje nós temos terminal em Açailândia, Marabá e Porto Nacional. Ele explica que o berço será testado ao longo de 6 meses, até atingir o limite de 96 mil toneladas, que é a capacidade total do pier. Nós chamamos esse período de teste de comissionamento. O berço ele foi investimento do governo, dinheiro do governo federal, um convênio do governo federal, e toda a parte acessória foi investimento da EMAP. E tem o investimento privado, que são a dutagem. Hoje tem 2 empresas já trabalhando lá. Uma está em implantação, que é a Ultracargo, e a Granel Química, que já está operando. Então, nesse período de comissionamento, esse berço é para um navio de aproximadamente 96 mil toneladas. Só que nós vamos trabalhando nele por etapas para entender como ele está em funcionamento. Você vai com o navio menor, vê como ele se comporta e também a dutagem. Nos últimos 3 anos, a EMAP já investiu cerca de 160 milhões de reais em obras de modernização da infraestrutura portuária e serviços de melhorias, além de reformas e manutenção. No próximo bloco, Juraci Filho conversa com a delegada Viviane Azambuja, titular do Departamento de Combate ao Feminicídio do Maranhão, no quadro Sala de Entrevista. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, o jornalista Juraci Filho conversa ao vivo com a delegada Viviane Azambuja, titular do Departamento de Combate ao Feminicídio do Maranhão. Olá, boa tarde, que prazer estar com vocês no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E o assunto agora é muito sério. Vamos falar sobre a violência contra a mulher. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui com muito prazer, no quadro Sala de Entrevista da TV Assembleia, a delegada Viviane Azambuja, que é coordenadora do Departamento de Feminicídio no Maranhão. Delegada, antes de mais nada, que satisfação tê-lo aqui no Portal da Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. Prazer é todo nosso, agradecemos o convite. Delegado, os números mostram que a sociedade inteira tem se mostrado muito preocupada. Quando eu falo sociedade inteira, eu falo Maranhão e todas as unidades da federação, porque a causa é nacional, em relação à violência contra a mulher. A senhora dirige, está trabalhando numa coordenação do Departamento de Feminicídio, que foi criado recentemente. Os números do ano passado, se a gente comparar com os números de 2018, eles até apresentam uma pequena, bem leve queda. Muita gente tem falado em número crescente da violência. Mas, na verdade, o que houve foi uma visibilidade maior em relação ao feminicídio? Exatamente, Jaci, porque o que está acontecendo é que o principal objetivo da lei, que era justamente dar visibilidade a esse crime, está cumprindo o seu papel principal. Realmente tem acontecido a devida visibilização. O departamento foi criado em agosto, foi criado em março, mas entrou em funcionamento só em agosto do ano passado, né? Mas a partir de então nós começamos a investigar todos os casos ocorridos na região metropolitana de São Luís, que abrange tanto São Luís, Ribamar, Pasto Lumiar, Raposa, mas também fazemos o acompanhamento das investigações que são feitas no interior do estado e, além disso, a gente ficou responsável pela consolidação desses dados estatísticos. Então, a gente conseguiu comprovar, no caso, 50 feminicídios que aconteceram em 2017. Esse ano de 2018, nós fechamos o primeiro semestre com um número de 24. Teve uma ligeira redução, mas são números que continuam altos, apesar de a gente perceber que não houve um aumento no número, mas os números ainda são altos, eles ainda precisam diminuir,
certo? Então a gente tem trabalhado nesse sentido, primeiramente de visibilizar o crime, está aqui, aconteceram 50 em 2017, 2018 já aconteceram 24, a gente tem que dar uma resposta positiva para a sociedade, fazendo uma investigação a contento e tendo uma boa resolutividade com identificação de autoria e a consequente prisão. E a partir de então a gente vai esperar que tenha uma diminuição nesse número. Por quê? Porque a gente tem feito também trabalhos preventivos. A gente trabalha em rede, né? Tem toda uma rede de proteção à mulher. Eu sei. Eu tenho certeza, delegada Viviane, que a senhora e toda a equipe, né, do Departamento de Feminicídio, assim como a Delegacia da Mulher, né, que elas trabalham juntas, né? Apesar de serem diferentes as suas atuações, mas elas estão juntas, né, nesse trabalho. Eu tenho certeza que vocês trabalham com a análise qualitativa e quantitativa. Quantitativa como se refere aos números frios, né, dos casos. E a qualitativa para demonstrar de que forma acontece esse feminicídio. O que mais chama a atenção da senhora dos casos que acontece o feminicídio, mas lá embaixo, o que fez, né, chegar a esse feminicídio? Como é que a senhora registraria isso? O que mais chama atenção é que 90 a 95% dos casos de feminicídio são ocorridos oriundos da violência doméstica, partiram de pessoas que têm ou já tiveram uma relação íntima de afeto com a vítima. E a grande maioria dos casos acontece dentro da casa dessa própria vítima, quer dizer, onde ela poderia estar se sentindo mais segura. Um lugar que era para ser um porto seguro para ela. Que é um porto seguro, que deveria ser, não é. Por quê? Porque, infelizmente, ainda impera na nossa sociedade o machismo. As mulheres ainda são vistas como propriedade dos homens e é essa cultura que a gente tem que combater. O homem, aquele que mata aquela mulher, ou ele matou por ciúme, ou porque não aceitou o fim da relação. Não aceitou que ela tenha um novo relacionamento. Não aceita que ela tenha um novo relacionamento, apesar de já ter terminado o relacionamento anterior. Quer dizer, é como se a mulher fosse aquele objeto e tivesse a obrigação de subserviência. O que não é admissível em pleno século XXI ainda se ter esse tipo de mentalidade, né? Então é para combater esse tipo de cultura que a gente vem fazendo também, além das investigações que a gente tem que fazer, que nos são atribuídas por lei, nós temos tentado fazer também ações preventivas, trabalho mesmo junto a toda a rede de proteção à mulher, no sentido de conscientização. A gente tem unido forças para combater realmente essa cultura machista que ainda impera na nossa sociedade. Né? Precisa acabar. Então, o que é que acontece? A palavra-chave daí é educação. Eu acho que tudo advém da educação. Tem que começar ali daquela primeira infância, né? Porque, digamos assim, converter um adulto que já está com isso enraigado é muito mais difícil. Além do núcleo familiar, a senhora entende que dentro da escola dentro também da poderia ser escola, sem trabalhado? dúvida. Poderia não, tem que ser. Inclusive, nós estamos também travando essa articulação também com a Secretaria de Educação. Nós, inclusive, estamos agendando, por coincidência, hoje tivemos uma reunião na Delegacia Geral e já ficou determinado que nós vamos fazer uma reunião, vamos procurar a Secretaria, o secretário de Educação, para a gente abraçar a causa juntos, né? Para a gente fazer um trabalho articulado, um termo de cooperação, para que seja colocado no calendário escolar o debate desse tema, mas de forma permanente. A ideia é essa. Delegado, quem estuda os casos, eu como jornalista, por exemplo, a gente tem que, infelizmente, estar divulgando esses números que são alarmantes e preocupantes, mas a gente vê também, em muitos casos, e analisa diversas situações, mas a gente tem visto que, na grande maioria, para chegar a uma condição como essa, de feminicídio, né, houve um sinal. Sim. Naqueles primeiros momentos. Que tipo de aconselhamento a senhora, como mulher, como delegada, como agente de segurança pública, mas com a sua sensibilidade feminina, a senhora poderia repassar aos telespectadores da TV Assembleia para evitar que o pior possa acontecer? Então, o nosso conselho é que a mulher, ela
tente se identificar como vítima desde o comecinho daquele ciclo. Porque o ciclo não começa com espancamento. Ele começa com um xingamento, uma proibição dela de vestir o que ela quiser, de ser amiga de quem ela quiser. Então, a mulher que ela está passando por esse tipo de situação, onde o homem quer manipulá-la de todas as formas, em todos os segmentos da sua vida, ela tem que ter consciência que ela já está dentro de um ciclo de violência. Porque a partir daí, a partir do momento que ela, não é assim, pode ser que ele queira realmente usar de uma violência para fazer valer a superioridade que ele acha que tem, né? Então, a partir do momento em que a mulher vê que aquele homem, aquele seu parceiro, está tentando fazer esse tipo de manipulação, já tem que ligar o sinal de alerta. Ela já tem que se entender como uma potencial vítima da violência doméstica e não tem que se calar. E denunciar, né? Denunciar. E se a mulher não denunciar, ela tem um vizinho, ela tem parente, ela tem amigos que podem fazer por ela. E que não devem ser omissos, né? Não devem ser omissos. Eu acho que esse assunto, ele envolve a sociedade como um todo. Não é só a vítima que tem que se preocupar. Não tem aquela história, não mulher existe não vou meter isso em brigas de marido casamento. E mulher não mexe com colher, não. Tem que meter a colher, meter o nariz, meter tudo. Não se pode permitir. Faça a denúncia. Muitas vezes a mulher não faz porque ela é dependente daquele homem, muitas vezes dependente financeiramente, às vezes dependente emocionalmente, às vezes é por conta dos filhos. Muitas vezes ela se submete àquela violência por vários fatores e ela realmente não consegue, ela precisa de ajuda. E a obrigação da sociedade como um todo é ajudar, é evitar que esse ciclo tenha um desfecho trágico, né? Que é o ápice da violência, que é justamente o feminicídio. Para a gente finalizar, o grau de resolutividade por parte aqui no Maranhão, da delegacia, por exemplo, especializada no feminicídio, ela tem sido alto? Tem sido alto. No Maranhão como um todo tem sido alto. Nós fazemos o acompanhamento, os delegados do interior do estado, as delegadas da mulher nas regionais que tem da Delegacia da Mulher, têm abraçado mesmo a causa com muita responsabilidade, com muita seriedade. E aqui dentro da região metropolitana de São Luís, esse semestre nós estamos com 100% de resolutividade. No estado todo estamos mais ou menos com 75% a 80%. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com a coordenadora do Departamento de Feminicídio do Estado do Maranhão, a delegada Viviane Azambuja. Delegada, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Sucesso, o convite. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vamos seguir nessa luta. Avante. Obrigada. O quadro Sala de Entrevista volta na próxima segunda-feira. A seguir, convido a todos a ficarem ligados, porque Sabrina Aires está de volta com as principais informações no Maranhão. A diretoria de comunicação aqui da Assembleia se reuniu ontem com o defensor-geral do Estado. Uma possível parceria entre os órgãos foi um dos temas do encontro. O diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Edwin Jinx, juntamente com a diretora adjunta Silvia Tereza, receberam a visita do defensor-geral do Estado, Alberto Bastos. O encontro faz parte de uma série de visitas que o representante da Defensoria Maranhense está realizando aos meios de comunicação. O intuito é aproximar o órgão da comunidade, utilizando, entre as estratégias, os veículos de imprensa. O principal desafio é demonstrar à população o que é a Defensoria e para que ela serve. E os meios de comunicação têm um papel fundamental nisso. Então, a ideia é passar por vários chefes de redação, setores de comunicação, para a gente poder trabalhar cada vez mais e difundir cada vez mais os serviços ofertados pela instituição. Durante a conversa, o diretor de comunicação da Assembleia colocou o complexo de comunicação à disposição do órgão, no sentido de divulgar o importante trabalho desenvolvido pela Defensoria, que garante assistência jurídica integral e gratuita à comunidade. A possibilidade de uma parceria entre as instituições foi bem recebida pelo Defensor-Geral do Estado. A gente vai aproveitar essa oportunidade no qual foi ofertada à Defensoria Pública um espaço tanto na rádio como na televisão. Então a gente percebe isso, uma excelente ferramenta para a gente cada vez mais capilarizar as informações sobre os serviços jurídicos ofertados pela Defensoria Pública do Estado.
Então a gente agradece muito o diretor Edwin, a Assembleia Legislativa, por ter nos ofertado esse espaço, e nós iremos aproveitar essa oportunidade com certeza. Edwin Jinx ressaltou o papel social do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, que vem obedecendo às diretrizes do presidente da Casa, deputado Otelino Neto. Já possui parcerias com outros importantes órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Nós recebemos aqui com muita satisfação o novo defensor geral e colocamos à disposição a estrutura, né, da TV, da rádio Assembleia, que nesse primeiro momento até a conversa está nesse sentido de uma possibilidade de um programa na rádio Assembleia, que também tem bastante capilaridade, para divulgar as ações da Defensoria Pública, assim como já está acontecendo aqui com a parceria com o Tribunal de Justiça e a Corregedoria, que já tem um programa Justiça Cidadã, que está indo bem, faz uns 2 meses. Temos também o programa do Ministério Público, que estreou há 2 semanas, o MPTV, que também tem a sua expressiva importância no cenário estadual. E a nova gestão do presidente Otelino Neto está justamente trabalhando muito essa harmonia com os demais poderes, né, demais instituições que têm importância a nível de Estado, diante da sociedade. E com a Defensoria é mais uma possibilidade. Uma sessão solene marcou ontem no plenário da Assembleia os 70 anos de história da Sociedade Bíblica do Brasil. Proposta pelo deputado Edivaldo Holanda, a homenagem contou com a participação de autoridades religiosas, lideranças políticas e entrega de placas alusivas à data. Em 10 de junho de 1948, sob o lema "Da Bíblia à Pátria", surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Os 70 anos de história da entidade foram celebrados na Assembleia Legislativa por meio de uma iniciativa do deputado Edivaldo Holanda. O parlamentar ressaltou que a Bíblia é um instrumento de transformação espiritual e social. Uma história de edição da Carta Magna de Deus aos homens. E por essa data quase centenária, a Assembleia Legislativa oferece essa sessão solene às edições sucessivas da Bíblia através da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. O presidente da SBB no Maranhão agradeceu o reconhecimento pelo Parlamento Estadual e observou que a Sociedade Bíblica tem como objetivo levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Lembrou ainda que o livro sagrado tem impressões em várias línguas, inclusive em braille. Nós só temos que agradecer ao deputado Edivaldo Holanda e à presidência da Casa que nos prestaram esse auxílio. São 70 anos divulgando a palavra de Deus aqui no Brasil, em vários dialetos, em várias línguas, atingindo inclusive as pessoas que têm deficiência visual com a Bíblia, braille. Então para nós um evento muito importante. A deputada federal Elisiane Gama participou da homenagem e lembrou que a Bíblia, além de ensinamentos religiosos, é fonte de educação à comunidade evangélica. A Assembleia Legislativa do Maranhão, como um poder desse Estado, recebe os membros, não é, que fazem esse trabalho, não apenas da SBB, mas os pastores, os líderes evangélicos, é uma demonstração de reconhecimento a esse trabalho educativo e esse trabalho social que a SBB faz no Brasil e naturalmente faz no nosso Estado do Maranhão. Um dos membros da Sociedade Bíblica do Brasil no Maranhão é o ex-deputado estadual e vereador de São Luís, Pavão Filho. Ele lembrou da importância histórica do livro sagrado. A Sociedade Bíblica do Brasil ela tem contribuído ao longo desses 70 anos com a impressão e a distribuição da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, é um momento de alegria em que a Assembleia Legislativa do Maranhão, através do deputado Edivaldo Holanda, presta esta homenagem pelos 70 anos de existência e de um grande trabalho que é feito pela Sociedade Bíblica do Brasil. A solenidade foi presidida pelo deputado Dr. Levi Pontes e várias autoridades foram agraciadas com placas alusivas aos 70 anos da Sociedade Bíblica Brasileira. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, para receber
das mãos do deputado Edivaldo Holanda, a sua homenagem. E agora vamos falar de cultura. Hoje, às 6 da tarde, será inaugurada a Casa do Tambor de Crioula, com uma programação especial aberta ao público no centro histórico da cidade. A casa conta com uma loja de comercialização de produtos artesanais, bibliotecas e espaço para atrações culturais. O prédio fica na esquina das ruas da Estrela e João Vital de Matos. E por falar em centro histórico, a 13ª edição do Encontro de Miolos de Bumba Meu Boi está movimentando a região desde o começo da manhã de hoje. E a festa se estende por todo o dia. O Centro Histórico está reunindo cerca de 200 grupos de Bumba Meu Boi que se apresentaram durante a temporada junina em todo o estado. Feito de madeira e bordado de tecido, é o miolo que dá vida ao personagem mais famoso do São João maranhense. Uma exposição enfileirada apresenta a riqueza dos detalhes dos bordados e traz ao público os miolos que vivem no anonimato embaixo do boi. O evento está na sua 13ª edição e promete durar o dia todo com várias apresentações culturais. O Portal da Assembleia termina aqui. Para rever as reportagens e a entrevista desta edição, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com Eli Coelho em mais uma edição inédita do Portal Cultural. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você.